fala sobre os pobres estrupiados, né? E a sensação que a gente tem dessa lição é que é justamente a necessidade que a gente tem de nunca buscar contrapartida. Então, o convite ao evangelho, que é feito com essas mensagens, a gente não exige contrapartida. Aliás, esse é um dos motivos, é um dos das nossas imposições estatutárias, que a gente ia fazer esse trabalho de forma absolutamente gratuita a qualquer pessoa, né? Então, a gente amplia o conceito de pobres estupriados, porque, no fundo, aqui na Terra, todos nós somos, né? Então, às vezes a pessoa tem lá um grande cargo, uma grande possibilidade, mas ela tem algum problema, alguma deficiência, alguma coisa que justificaria. E a ideia básica é a falta de contrapartida, porque aqui na terra comercial que nós vivemos, não é? De negócios, contábil, que a gente quer fazer negócio até com Deus, não é? Então, eu dou isso aqui, mas gostaria de receber aquilo. Então, a ideia de Jesus, no fundo, a gente imagina que seja essa mesmo, que a gente aprenda a não buscar contrapartida. Então, é o bem espontâneo, é fazer a coisa de forma absolutamente desinteressada. E é um trabalho, né, para todos nós, porque a gente vai desde criança aprendendo na contrapartida, né? Dar e receber e essas coisas, né? Não é dar, né? É trocar, é negociar. Muitos de nós criamos os nossos filhos aqui na Terra com a ideia de que eles têm que ter sucesso, têm que ter lá cargos bons, condições boas, né? Então sempre tem a contrapartida, né? Então a ideia básica é essa, que a gente aprenda a favorecer sempre não pensando nessa contrapartida. Então pode ser lá 1 litro de água, pode ser um copo de água, pode ser um jantar, pode ser uma oferta financeira, pode ser uma oferta de comida, de alimentos, mas trabalhar com a ideia de não buscarmos a contrapartida. A gente percebe isso, às vezes, quando a gente vai no interior. De vez em quando eu vou lá para Piedade, que a gente tem um trabalho lá em Piedade, e aí o pessoal lá chama você para sentar à mesa, para fazer um almoço, um café, alguma coisa, né? Então é sempre de uma forma muito espontânea. E aqui em São Paulo a gente tem dificuldade, obviamente, pelo tamanho da cidade, por todo o histórico que a cidade nos mostra, nós temos essa dificuldade. Mas eu lembrei aqui que só 2 pessoas devem conhecer, lembrar, que é o Del Rio. O Del Rio às vezes pegava uma pessoa na rua e levava ele para casa, né? Aí mandava ele tomar banho, pegava a roupa do armário dele, dava para a pessoa, saía com ele para procurar emprego, né? Então, ele tinha essa característica, né? A gente vê aí alguns de nós aí nessa luta também, de ajudar, de favorecer. Então eu penso que a ideia central dessa mensagem, que é convidar os pobres estrupiados, é justamente a gente não fazer e pensar em fazer sempre as coisas esperando uma retribuição, não é? Esperando uma contrapartida ou financeira, ou emocional, ou qualquer outro tipo de contrapartida. É fazermos as coisas de forma absolutamente espontânea. Então é isso que a gente percebe com essa lição. Aí a gente dá uma viagenzinha lá para o Livro dos Espíritos, e na questão que fala de qual é o órgão, né, que o espírito usa para enxergar, para ver, e eles falam, não, ele pode ver com o joelho, com a perna, com a ponta do dedo. E para nós é difícil entendermos isso, né? Porque nós temos um corpo organizado, um corpo de uma forma diferente. Mas o que a gente pode imaginar é que a gente tem a sensibilidade do espírito é tão grande, né, tão forte, que ele consegue sentir por qualquer parte do corpinho espiritual dele as coisas, né? Consegue enxergar as coisas assim, quer dizer, o corpo espiritual é muito maior do que a gente imagina, né? É muito mais desenvolvido, é muito mais apurado, é muito mais muito maior do que o corpo físico, né? Porque o corpinho físico da gente, se alguém vem e tampa o olho, lascou, a gente não enxerga mais, né? Se vem um probleminha físico aí, tira a nossa visão, a gente não enxerga, tira o paladar, tira o olfato, tira o ouvido, a gente não enxerga, não escuta, não sente, né? Mas o corpo espiritual, ele é muito maior do que isso. Então a gente percebe que esses órgãos, eles estão ativos em qualquer parte do corpo. Então você pode sentir com a perna, sentir com outras partes do corpo, né? Mas é muito interessante, porque a gente dificilmente para pensar nisso, né? Para pensar, poxa,
Como que é essa resposta? Como é que o espírito enxerga pelo joelho, por exemplo? Porque acho que ele dá esse exemplo, né? Enxerga pela perna, qualquer parte do corpo, né? Como é que pode ser isso, né? Mas a gente percebe que é a sensibilidade, que o órgão deve ter uma ligação, o corpo deve ser tão interligado, né? Que todas as partes do corpo funcionam em todos os setores do que a gente imagina. Então é muito legal. Jesus bateu muito nessa tecla, né? E essa lição, obviamente, é para isso. Para que a gente possa aprender a viver de uma forma absolutamente desinteressada. Então, quando vem um irmão a contrafluxo de você, você enxergue nele um irmão em que você possa ter um potencial de favorecê-lo, ainda que seja com uma pequena prece, uma pequena vibração, sem que isso possa esperar, né? Uma contrapartida dele, né? Então você vai, por exemplo, se é mal atendido, vamos agora trazer para o dia a dia e vamos pisar no chão. Você vai numa repartição pública ou no comércio e ali você está diante de um irmão seu. Então o que você pode oferecer para ele? Se ele está te oferecendo uma malcriação, um azedume, uma dificuldade, né? Aqui Jesus fala, se fosse um parente seu, você retribuiria, né? Como é que seria isso? Então aí você precisa ter essa visão maior, uma visão de irmão, um irmão nosso que está doente, que está vivendo um drama, que está sob um espinetão, que ou passou uma dificuldade, ou passou um problema grave agora há poucos dias, ou poucas horas. Então você enxergá-lo como irmão é uma dificuldade, né? Uma dificuldade muito grande. Porque as coisas materiais, elas são difíceis da gente dividir, mas é mais fácil diante das coisas espirituais. Então é mais fácil, por exemplo, você oferecer lá um almoço, mas você oferece o almoço, mas não olha nem para a cara daquela pessoa. Você pode fazer isso, né? Agora, conversar com ele, interagir com ele, ser feliz com as felicidades dele. E às vezes a felicidade dele é uma felicidade que não passa nem pela sua cabeça, né? Pô, cara feliz com um troço desse, né? Então esse é o convidar, né? O pobre estupiado. Então é no sentido de você ver o outro como irmão, não esperar contrapartida e muito pelo contrário, ter sempre alguma coisa para oferecer. Seja um sorriso, seja uma companhia, seja um entendimento, um pouquinho do ouvido ou algumas palavrinhas de bom ânimo, ter alguma coisa para oferecer. Eu tenho a sensação que a gente vai chegando nisso, devagarzinho a gente vai chegando nisso, com a ideia de oferecer, ter sempre algo a oferecer. Então, se a pessoa tem uma malcriação para te dar, você tem uma tolerância para oferecer. Quer dizer, o pobre estupiado é aquele que está intolerante, que está doente, que está nervoso, irritado, não é? Então, é assim, a gente normalmente gosta de oferecer a mesma coisa, quer dizer, então você é igual, né? Então, se está oferecendo a mesma coisa, você é igual. Então, no trânsito, o camarada oferece para você grito, xingo, palavrão, aí você quer oferecer de volta, você está fazendo a mesma coisa, pô. Não é mesmo? Então, é oferecer o melhor, veja. O pobre estupiado pode estar assim, está no trânsito, está no carro de luxo, mas ele é pobre estupiado, porque ele não tem coisa melhor para oferecer, senão um xingo, um grito, uma ameaça, alguma coisa, né? Aí você vai na lição de Jesus e fala, bom, o pobre estúpido, o que a gente pode oferecer? Um banquete para ele, um banquete espiritual, vai com Deus, que Deus te abençoe, né? Se não em palavra, mas talvez em pensamento, e não se incomodar e seguir em frente. E ainda mais do que isso, veja só, ainda mais do que isso, porque às vezes a gente faz força para fazer isso, mas depois fica uma semana se remoendo, né? Pô, devia ter xingado o cara, jogado uma pedra no carro dele, ou desejado que ele encontrasse um primeiro poste aí na frente dele. Não, a ideia é que a gente não leve esse tipo de problema adiante. A ideia básica é essa, né? Então você oferece o almoço, acabou o almoço, a pessoa se refez lá e tá tudo certo, encerrou o assunto, tá tudo bem por ali, encerra por ali o problema, né? Agora, normalmente a gente se esforça para abençoar, mas fica com o troço remoendo dentro da gente, né? A gente fica com aquele negócio rodando, aquela malcriação, aquela coisa. Então a ideia é a gente oferecer a melhor parte. Mas para isso é preciso treinar, né? Como é que a gente treina isso? A gente treina no convívio. Então, acho que, não sei se é alguém que tem uma mensagem sobre isso, que o cara pede paciência e só vem coisa para irritar ele o tempo todo. Só vem coisa para irritar. É um treinamento. Mas é porque tá treinando a paciência. Não, eu precisava de dinheiro. Só vem escassez pro cara entender como é que faz para saber como lidar com o dinheiro. Eu queria ter um pouquinho mais de tolerância. Aí veio um monte de coisa para cutucar, espinetar, que é para você treinar, não é?
Então o treinamento, a prática, a grande dificuldade que a gente tem é isso, porque a gente raramente quer praticar alguma coisa que seja maior, que seja grande.